Ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, a arenização é um processo natural que ocorre quando a areia avança sobre espaços onde já haviam solos, geralmente arenosos e com vegetação herbácea. Ela ocorre em locais de clima úmido, com regime de chuvas constantes, como o oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul. Esse fenômeno não deve ser confundido com o deserto e a desertificação, que acontece em locais com clima árido, semiárido e subúmido seco, e se caracteriza pela existência de secas bem definidas, que podem ser prolongadas e intensas. Bom, o termo arenização ele começa a ser utilizado no final da década de 80, a partir da tese da professora Dirce Suertegaray, que analisou no município de Quaraí estas feições arenosas localizadas no sudoeste do Rio Grande do Sul. E desde então esse processo ele vem sendo associado a uma origem natural, tendo em vista os diversos indícios da sua existência antes mesmo de um uso antrópico de maior impacto no ambiente. Logicamente, esse processo ele pode ser sim intensificado a partir de um uso da terra de maior impacto, quando não há um manejo adequado para estas áreas que são suscetíveis aos processos erosivos. O processo de arenização em si ele é caracterizado pela formação dos areais, que são essas feições arenosas ou esses corpos de areia depositados sobre as coxilhas do sudoeste do Rio Grande do Sul, e que elas estarão associadas aos processos erosivos hídricos e eólicos. Os processos hídricos eles são fortalecidos a partir da variabilidade pluviométrica que vai ocorrer ao longo dos anos. Dentro de um mesmo ano, por exemplo, nós temos períodos de estiagem e outros períodos com altos índices pluviométricos, o que vai favorecer tanto o transporte quanto a deposição também desses sedimentos arenosos. O que por consequência vai acarretar nesse escoamento concentrado de ravina, e essas ravinas, quando bem desenvolvidas, dão origem então a vossorocas, que são esses sulcos por onde a água está escoando, que quando muito desenvolvidos atingem o lençol freático, então ela se chama vossoroca. Então, para nós, a arenização ela tem duas entradas, né? Um processo de dinâmica da própria natureza, e quando a gente fala da natureza, ou das naturezas, né? Nós estamos falando de uma escala geológica de tempo, né? E também, claro, pelo fato aí de sermos seres humanos inseridos numa escala histórica, ela também passa a ser, né, um processo ligado à escala histórica da sua existência, né? E aí, para nós, é muito claro, assim, quer dizer, o que nós estamos vendo hoje, né, que no senso comum, a própria imprensa trabalhou muito, né, a ideia de que seriam desertos, né? Isso, para nós, é uma tese totalmente fora do contexto, né? No entanto, o que nós estamos vendo hoje são resquícios, né, de tempos passados muito próximos a nós, na escala geológica, né? Então eu estou falando de alguns milhares de anos, né? De tempos mais secos, de climas mais secos do que nós temos atualmente, né? Então nós teríamos, assim, só para ter um quadro, seria um clima semiárido, né? Como nós temos no nosso Nordeste hoje, né? Um clima semiárido. A arenização ela está em 10 municípios hoje, né? E ela não se expande, ela tem uma área específica, né, da sua existência. O que tem nos chamado sempre a atenção é que existem plantas, né, e animais que são totalmente adaptados à existência desses areais, que convivem com eles, têm a necessidade da sua existência. Então, esta é uma questão muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas vão para o campo, né? Eu levo meus alunos, enfim, outras pessoas interessadas na temática. Isso aqui é um desastre ambiental, né? Não, ao contrário. Para nós, é um ambiente como qualquer outro, né? Que nós temos, assim, de valorização de um ecossistema bem próprio, tanto é que nós chamamos os areais como ecossistemas testemunhos, porque eles testemunham, né, tempos passados, numa escala geológica, em que as plantas e os animais vieram se adaptando às mudanças climáticas, né? Então, a bacia do Arroio Miracatu, ela, inclusive, foi a bacia que eu iniciei trabalhando na tese, exatamente pelas suas características, né? Então, ali se situa um dos maiores areais, né, que é dentro do município de São Francisco de Assis, né?
E então nós desenvolvemos ali até estudos bem aprofundados sobre a dinâmica hídrica fluvial, né? Tivemos uma tese, inclusive, do Andrei Binda, né? Foi uma tese premiada pela CAPES, né? Porque nós procuramos estudar toda a dinâmica, então, que nós chamamos, né, de geomorfologia fluvial, dinâmica das águas, né? No contexto da geração dos processos erosivos associados à arenização. Então, são diversos trabalhos que buscam compreender essa paisagem e também a sua evolução. Mas já existem muitos dados científicos produzidos que indicam que ela trata-se de um fenômeno natural. Outros trabalhos, por exemplo, reforçando essa tese, vão apresentar animais que vão fazer a utilização dos areais como nicho ecológico. Ou seja, além de estarem adaptados ao ecossistema, também fazem o uso dele. Então, enquanto grupo, a literatura produzida trata dos areais enquanto uma paisagem testemunho, uma paisagem relíquia de um período climático mais seco do que o atual subtropical úmido. Então, que ela vai carregar consigo esses vestígios desse passado recente, e esse seria um dos motivos da presença desse material arenoso nesta região. Então, para nós, o areal é um pulsar, né? Dependendo das condições, né, de mais chuvas e menos chuvas, ele aumenta ou diminui. Então, isso também foi um trabalho que nós fizemos o monitoramento, né? E ele nos demonstrou exatamente isso. Então, o areal não é fixo, né? Não, ele acompanha essa dinâmica e, sobretudo, dessa variação de precipitação. Então, se nós temos uma tendência, né, de termos, estatisticamente, vamos dizer assim, né, o aumento dessas chuvas torrenciais, né, isso levará, né, ao aumento dos areais, né, e aí numa escala aí, vamos dizer assim, de no mínimo 50 anos, 100 anos daqui para frente, né? Então, a proposta muito seria de alterar essa visão de um problema ambiental ocasionado pelo ser humano. Então, quando se trata de um problema ambiental desencadeado pelo ser humano, ele necessita desse combate. Quando a gente trata de uma paisagem, de uma gênese natural, ela está associada ao ambiente, ou seja, ela está integrada a toda essa dinâmica ambiental ali existente. E por essa razão, não seria interessante a sua extinção.